Ê, Glória, que honra, hein? Aleluia! Que honra, pastor Renato, que uma honra conhecer o senhor. Amém. Queremos muito agradecer ao senhor, muito obrigado pela, né, essa humildade, né, de participar com a gente aqui. É uma grande alegria receber o senhor aqui pela primeira vez, uma honra muito grande. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, essa humildade, aceitar, né? Sei que o senhor tem muitos compromissos, ele é cheio de compromissos da igreja, compromisso em evangelização, compromisso com oração, mas quero agradecer ao senhor por essa oportunidade de nos dar. Isso é um grande presente, um presente não só para mim, para nós aqui, eu e minha esposa, né? Mas para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho e pela humildade. Muito obrigado. Amém. Pastor Gil, Alexandre, todo o povo de Deus que está aí acompanhando esse programa tão abençoado, né, tão querido aí, né, de Minas Gerais para todo o Brasil, né? Deus Verdade. abençoe ricamente a vida do nosso companheiro. A honra é Igualmente. minha, a gratidão. E louva a Deus pela oportunidade de poder compartilhar deste momento tão precioso, né? Participar desse programa e poder contribuir para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém? Amém. É um prazer, pastor. Como foi a sua conversão, pastor? O senhor já é convertido desde criança já ou teve alguma conversão aí? Então, o histórico familiar é o seguinte: a minha avó, ela é uma das primeiras crentes da minha cidade. Porém, né, o histórico, minha avó morreu cedo, né? E, na verdade, a minha bisavó, né, morreu cedo, e a minha avó também veio a falecer muito cedo, infarto e tal. A minha mãe foi, até os 13 anos, ela era levada pela minha bisavó à igreja, e o tempo em que a minha bisavó faleceu não teve mais, a minha mãe casou e a vida prosseguiu, e passou o tempo, né? A gente veio a existir e cresceu sem estar na igreja, sem estar envolvido, né, na igreja evangélica, né? Cresci como um católico, servi a Deus ali dentro daquilo que cria, né? E aos 14 anos, Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz, nos revelando um grande amor e um grande plano de salvação, né? Quando já estávamos aí envolvidos, né, na adolescência, que é um grande perigo, né? Onde a pessoa ela se acha, ela se perde, e a tendência de se perder é muito maior nessa idade, né? Com quem está descobrindo tudo. Deus abençoe, irmã Verdade. Lúcia Lourenço, Monton, que é aqui da nossa cidade, da nossa igreja. E a minha conversão se deu justamente no mês de junho. Mês de junho, eu digo que, pastor Gil, que é o mês mais extraordinário de todos, porque é o mês do meu aniversário. Gratidão pelas Hum, palavras que o senhor referiu à minha pessoa, viu? que Deus benção, né? abençoe. E também foi o mês em que eu me decidi seguir Jesus. Eu me lembro que eu fui à igreja, estava tendo congresso, encerramento do congresso dos jovens, e a gente foi ao culto, e ali a gente ouviu, a minha mãe já ia à igreja, minha irmã, né? O histórico Uhum. familiar do lado do meu pai, que minha avó também era uma das primeiras crentes do lado do meu pai, é a que eu falava agora há pouco do lado da minha mãe, mas a minha avó, por muitos anos, mais de 50 anos servindo a Deus, mas nós mesmos, a minha família não tinha tido esse encontro, né? O meu irmão, ele foi levado à igreja, para a escola dominical é uma fonte de salvação muito grande também, né? Uhum. E cresceu ali até os 14, 13, 14 anos, e quando chamou ele para batizar e tudo mais, ele acabou não conseguindo permanecer e não ficou. A minha irmã, com 13, 14 anos também, começou minha vozinha levando ela, e graças a Uhum. Deus até hoje ela serve a Deus, e Que através dela minha benção. mãe veio a salvação, e depois eu, né, que cresci aí, eu tive uma infância muito maravilhosa, né? Na verdade, Uhum. a nossa infância atrás era uma infância muito boa, apesar de todas as dificuldades existentes para a época, mas eu Uhum. agradeço a Deus por ter participado de uma infância onde, de fato, né, as crianças brincavam, se divertiam, se envolviam com tudo. E na minha infância eu conhecia o Senhor. Né? Eu amava futebol, gostava muito de bola, jogava, né, nos campinhos, e depois entrei numa escolinha de futebol.
e tudo mais, e de repente me deparei com o desejo, porque meu pai era técnico de um time de, de futebol local ali do bairro, né? E eu amava e tudo mais. De repente, eu me vi enxergando a possibilidade de me tornar um jogador de futebol. Tive algumas oportunidades, inclusive, passei em alguns testes, mas quando a mensagem da cruz chegou, não houve nenhuma possibilidade de outras coisas me convencer. Eu tomei a decisão de seguir a Jesus e de aceitá-lo. E desde então, dos meus 14 anos, né, já se passa 25 anos que a gente tomou essa decisão e eu agradeço a Deus porque valeu a pena. Verdade. Eu fui indagado ainda essa semana sobre a questão do futebol e a questão da igreja, né? A respeito do arrependimento, tá? E eu falo que a grande bênção é a salvação. Ela não tem preço, né? Mas, olhando para trás, eu vejo que valeu a pena abandonar tudo, abrir mão de tudo, para seguir o plano de Deus para a minha vida, né? Infelizmente, eu falo isso com vocês. Alguns dos que conviveram comigo hoje já não estão mais entre nós, porque tomaram caminhos contrários, se perderam. E graças a Uhum. Deus, por causa da decisão de eu seguir Jesus, estou aqui pela bondade, pela misericórdia. Então, minha conversão se deu nesse tempo, Que aos 13, bênção, 14 pastor. anos, né? Que bênção. Para um mineiro abençoado aí também, que é o nosso querido irmão Alisson. Ele é de BH, é Que um grande bênção. amigo, uma pessoa que Deus nos deu aí nesse estado como contato de mídia, né? Então, Deus abençoe grandemente a sua vida, porque todo dia é dia de oração e milagre. Deixa Amém. aqui registrado. Isso é muito bom, isso é bom. Pastor, quantos anos, pastor, você tem de ministério até hoje? Então, desde que eu me converti, eu fui sempre envolvido com a igreja, né? Sempre envolvido com os trabalhos, com os jovens, com a evangelização, com todo o empenho na obra de Deus. E sempre desejei estar envolvido, estar participativo, e Deus, dentro do seu querer e da sua vontade, como diz a própria palavra, Deus me colocou no ministério, né? E hoje eu louvo a Deus pelos 15 anos de ministério envolvido entre evangelista, pastorado, né? Eu tenho 12 anos, estou fazendo agora, no mês de agosto, 12 anos em que eu dirijo igreja, Que mas bênção. envolvido na questão do pastorado há 15 anos, né? Aí Que veio bênção. presbitério, diaconato, né? Mas, assim, diretamente a essa responsabilidade, né? 15 anos aí que está envolvido, né? Fui auxiliar por Uhum. 3 anos de um pastor aqui e depois me direcionou a uma congregação onde a gente está dirigindo, né, já hoje a terceira congregação, já passado 15 anos desde que isso aconteceu, desde que Deus nos deu também a oportunidade de ser consagrado a evangelista e se envolver a empenhar também na obra de Deus, nesse Que sentido. bênção. Aqui, já passou pela sua cabeça desistir de caminhar? Ah, eu não quero caminhar com Jesus mais, quero desistir. Já passou pela cabeça isso já alguma vez? Olha, já passou, né? Não há possibilidade de dizer que não. Mas não ao ponto de querer realmente desistir, mas aquele momento amargo do momento, do que exatamente falar, eu vou e não quero mais. Jeremias falou, eu não quero nem mais profetizar. E Jeremias disse, quando eu pensei, os meus ossos arderam, porque o chamado era grande. É verdade. Então, e sim, com certeza, em algum momento já houve o sentimento de desistência, de querer parar, né? Seja com o ministério, seja com até na caminhada com Jesus, né? De voltar atrás e tudo, mas isso não passou de um momento, graças a Deus, estamos firmes aí, né? Mas é real, sentimos sim. Verdade. E qual foi, pastor, a sua maior dificuldade? Eu passei por uma dificuldade no sentido que eu nunca havia passado, né? Eu trabalho com vendas e tenho um carro, e o meu carro Uhum, havia estragado uhum, e ele ficou praticamente uns 8 meses entre quebra, uhum. arruma, quebra.
E, Uhum. nesse sentido, eu me considero uma dificuldade que eu não esperava vivenciar, né? Mas, assim, outras dificuldades que foram surgindo durante a realidade do ministério, né? Dificuldades diante de desafios que a gente fez em relação à igreja também, né? De vamos alcançar isso e a dificuldade apareceu, a impossibilidade, mas realmente essa, por momento de imediato, eu passei por uma experiência que eu fiquei pensando nela, né? Então, deixo aqui registrado essa, né? Graças a Deus já se resolveu, já se passou Que e bênção. estamos vitoriosos aí diante da dificuldade que foi surgida. Amém. Tem alguma cidade, pastor, ou país que o senhor não conhece e teria o sonho de conhecer? Tenho. Olha, eu não me refiro somente a uma cidade, se o senhor me permite, eu me refiro a uma Não? região, né? Eu Tranquilo. me refiro, eu, eu me refiro ao Nordeste, né? Não exatamente só pelo fato da beleza praiana, tudo mais, né? Mas por todo o contexto histórico, religioso que também habita ali, né? Então eu desejaria também uma oportunidade de conhecer essa região, né? BH aí no caso Minas Gerais, né? Uhum. Tem a cidade que infelizmente passou por um processo amargo, que foi É, Capitólio, né? isso. Mas né, é uma cidade que também desejo sempre. Eu nasci numa cidadezinha muito pequena, né? Chamada São José da Bela Vista, de na Uhum. época 5, 6 mil habitantes, né? Uhum. E, e ela é bem divisa com Minas Gerais, né? Eu sou a 20 quilômetros de Franca, capital do calçado, né? Então sempre a gente teve amigos mineiros, a gente sempre teve gente migrando para o estado de São Paulo que trabalha, e sempre de pessoas falando de várias e inúmeras cidades aí de Minas Gerais, também na época, sempre lembrando de lugares que a gente poderia estar também conhecendo. Mas especificamente, pastor, eu desejaria, se eu tivesse uma oportunidade imediata ou a longo prazo, de conhecer a Coreia do Sul. Bênção. É, eu tenho me apegado muito à história desse país, né? Um Uhum. país que sofreu amargamente grandes situações, né? Políticas, religiosas, mas muito mais política, e que diante de tantas catástrofes que eles viveram, eles se reconstruíram e se tornaram uma nação muito poderosa, né? Muito forte na área da tecnologia, do conhecimento, né? E mas muito mais o meu desejo é por ser o país mais evangélico do mundo. Um lugar assim diferente, né, pastor? Um lugar Ser, diferente, né? a gente, Cultura diferente. cultura diferente, né? A gente tem acompanhado, eu e minha esposa, muito sobre essa cultura, e, é o país daquele grande pregador, daquele grande pastor, Paul Uhum. Yang-cho, né? O David Yang-cho, né? Onde ele Uhum. faleceu agora recentemente, né? Se eu não me Uhum. engano, ano passado, Uhum. mas, né, um país muito voltado a Deus, voltado ao Senhor, e diferente da Coreia do Norte, que é um país fechado. Se por um lado, olha que coisa curiosa, né, pastor? Pensando aqui. Uhum. Se por um Aham. lado, a Coreia do Sul é o país mais evangélico do mundo, a Coreia do Norte é um dos países mais fechados ao evangelho do mundo. É verdade. A É mesma interessante. Coreia dividida. É interessante. É. Um ponto de vista seu Né? interessante. É uma coisa interessante. Sim. Né, o Brasil é um país evangélico e numeroso, né, mas por conta da população imensa que existe, ela acaba não sendo a maior nação evangélica, né? Estados Unidos também por ser, mas eu desejaria conhecer esse país. Amém. Então, a diferença do Japão com a Coreia do Norte é que é a liberdade para se falar, né? Exatamente. A dificuldade é Exatamente. quebrar a barreira da religião, né? Do budismo, né? Verdade. O maior de todo cristão é conhecer Israel, né? Isso, é Jerusalém. verdade. É Não verdade. tem maior lugar para se ter uma experiência como lá. Mas em Isso. questão de falar, eu queria ir conhecer a Coreia. Amém. Que benção. O senhor, pastor, lembra da primeira palavra que o senhor trouxe? Você lembra? Mas a Primeiro primeira texto? palavra, o primeiro texto, é curioso, porque eu comecei a ir à igreja e
próximo à minha casa, tinha um ponto de pregação na segunda-feira. Né? Assim, um cooperador dirigia esse trabalho com muita graça de Deus. E ele gostava de envolver, ele é muito cativante, ele era muito amoroso. E eu comecei a dar os primeiros passos ali. E ele falou assim: Olha, vem aqui que você vai cantar. Eu falei: Cantar? Canta com essa moça aqui que vocês dois cantam e vai dar certo. Aí nós começamos a cantar, participei com ela lá, tal, beleza. Na outra segunda-feira eu fui já com o dedinho no meio da Bíblia. Que benção, hein? Né, já coloquei o dedinho no meio da Bíblia assim, deixei tipo reservado. Se ele me chamar, eu tenho um versículo para ler. E aí a primeira lembrança que eu tenho é justamente num ponto de pregação que eu comecei a me participar, que aí eu estou dizendo, que eu me referia à história de Noé. Então esse é o primeiro texto que eu tenho lembrança de ter citado. E o texto que marcou a vida do senhor, de repente, foi esse, né, pastor? O texto que marcou a minha vida, claro que eu amo inúmeros textos de passagem, mas o texto que marcou a minha vida está inserido lá no capítulo 4 de 2 Crônicas, versículo de número 10. E foi Jabes mais excelente do que todos os seus irmãos. Que benção. Esse texto me impactou de uma maneira muito, muito tremenda. Essa história, essa fala, inclusive a base, né, de tudo aquilo que eu venho falando sobre ser extraordinário está inserido justamente aqui, onde Deus me confrontou de uma maneira muito poderosa para isso que eu creio, busco e espero continuar vivendo. E quais são os seus próximos projetos, pastor? Você tem algum próximo projeto assim em mente já para frente? 1 Crônicas. Isso, 1 Crônicas 4 e 10. Quais são os próximos projetos futuros, né? Você tem algum projeto já na cabeça do senhor e na mente do senhor já aí para poder fazer? Sim, poder realizar, né? Em relação à igreja, em relação à obra de Deus, eu amo muito a obra da evangelização. Eu desejo ampliar essa minha visão missionária, né, para alcançar ainda mais vidas, seja pela live que a gente faz, seja pessoalmente, através dos trabalhos de cruzadas, né? Deus me deu um projeto chamado Projeto ID, e através dele eu quero fazer a expansão de todo esse investimento. Então, o investimento missionário é o maior desejo do projeto para os próximos passos aí. Amém. E como, pastor, o senhor descobriu o dom de ministrar a palavra? Como o senhor descobriu que tinha o dom da palavra? Então, eu participei dos primeiros cultos e ver um pastor pregar, e justamente o pastor que eu converti, um pastor que amava muito a palavra, que tinha uma graça divina, me inspirou, me despertou, né? E foi justamente no culto nos lares que eu comecei a perceber que eu tinha essa possibilidade de me dedicar e de me aprimorar para ser também um ministrante, um pregador da palavra. Claramente o chamado de Deus, né, que ia completando todo esse desejo, né, essa fala profética de Deus, de que ele havia me escolhido para uma grande obra nesse sentido, mas quando eu percebi foi justamente quando eu comecei a participar dos trabalhos, né, no culto nos lares, onde a gente recebeu oportunidade, eu comecei, culto após culto, desejar pregar, ainda que não tinha aquela habilidade. Até hoje ainda há muita dificuldade, mas com certeza Deus nos despertou nesse sentido. Que benção. Na família do senhor, pastor, tem mais irmãos ou só o senhor? Eu tenho mais 3 irmãos. 3 irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, né? Chama Rogério. Ele mora aqui na minha cidade de Guararapes, interior de São Paulo. E eu tenho a minha irmã, que mora lá no Paraná, em Londrina. Ela é esposa de um pastor.
né? Benção. Chama Rosimar. Uhum. E o irmão mais novo, João Paulo, que mora também ali em Santa Fé do Sul, Que interior de São benção. Paulo. E todos, graças a Deus, são casados, têm filhos, e todos servem a Deus. Que Graças a Deus por isso. benção. Todos. Minha família, graças a Deus, desde Graças a lá, quando eu Deus. contei o começo da conversão, graças a Deus, nunca mais se afastaram dos caminhos do Senhor, né? Veio completando toda a obra, né? O último foi o meu pai, que foi Aham. alcançado já há uns 15 anos, que ele já é salvo em Jesus. Que Então, benção. nós louvamos a Deus pela minha família. Nas ministrações das igrejas, aconteceu alguma coisa, assim, algo curioso que o senhor queira contar para a gente, assim? O senhor lembra alguma coisa curiosa que aconteceu nas ministrações do senhor? Estava pregando o encerramento do congresso e, de repente, Uhum. a porta caiu. Ixi. Não, mas pensa, pedaços de vidro para todo canto, né? Hum. Então, isso foi algo assim que pro lado engraçado, né, do É. curioso, eu me lembro. Mas, assim, algo que muito me chamou a atenção aqui, do curioso também, é sobre quando ministrando, uma pessoa entrou na igreja, e eu estava no Uhum. Paraná pregando, e ele entrou todo bêbado, todo numa situação muito difícil também. E quando ele Uhum. ouviu a palavra, ele entregou sua vida a Jesus, Que benção. né? E ele disse: Eu vou mudar. No outro culto, ele estava lá, todo arrumadinho. Que benção. Não havia mais colocado uma gota de álcool na boca. E então isso também marcou, foi um fato assim, em parte curioso, né? Porque na ministração você acompanha as pessoas e a reação delas através da palavra. E ver isso, eu tive a Uhum. oportunidade de ficar 2 dias nessa igreja e ver Uhum. o que aconteceu na vida desse homem. E depois ele ficou firme, se batizou e, né? Então, isso foi algo assim curioso para o lado bom, né? O pastor Gilmar Santos, né? Uhum. Um pastor que os pontos, os objetivos da vida dele muito me marcam. Eu sempre busquei, né? Essa convicção, essa certeza do evangelho, essa pureza, essa ousadia Uhum. de pregar e de crer que Deus faz, de que Deus pode, esse amor pela obra missionária e tal. Então, eu Uhum. diria, o pastor Gilmar Santos, né, uma pessoa, tantos outros poderia citar aqui, né, pessoas que Uhum. ligado a mim, né, mas em específico queria deixar esse nome aqui citado. Que benção. Nessa pandemia que aconteceu, o senhor já fez campanha para arrecadar alimentos, para ajudar famílias? Rapaz, a pandemia veio como um assombro para todo mundo, né? Uhum. E a igreja ela foi literalmente atacada, né? Ela atada a mão da igreja, né? Até certo ponto. E aí, porque todo mundo se afastou e a crise, a situação. Então, eu me lembro que um dia Deus colocou no meu coração algo muito forte, né? Sobre estender as mãos às pessoas. E aí Deus colocou Uhum. um projeto no meu coração, eu compartilhei com a igreja. E a igreja Uhum. abraçou e muitas vidas foram alcançadas. Todos aqueles que nos procuraram foram atendidos. Nós colocamos Uhum. uma campanha de arrecadação, onde a igreja Uhum. ajudava. A gente sempre teve, né? Mas É específico verdade. a gente É, intensificou isso. e pôde atender vidas, pessoas, famílias, né? E eu louvo a Deus porque nesse tempo a gente, como igreja, pôde mostrar às pessoas que a gente pode fazer algo mais em momentos difíceis, né? Verdade. A Tina Costa já respondeu para o senhor aqui já. Ela colocou: seu sonho é ganhar nações, Pastor Renato. Rapaz do céu, essa mulher é de Pronto, Deus, já viu? está respondido, já respondeu. Ela sabe disso. Meu Tina amigo, Costa, abraço, Tina, abraço. ela é de Campinas.
Uhum. E, e ela nos acompanha, é uma mulher de Deus. Que A vovó benção. Jânia. Eu vou confirmar com ela, viu? Eu acho que não há mais, não há algo mais profundo em mim que não clame por almas. Verdade. Amém, Ele Matinho. Eu já recebo essa falou. palavra. É, é profético isso, pastor Renato? Você falou aí, Amém. falou, é Recebo em profético. nome de Jesus. Ô, glória. Não é profético. Eu acho que o sonho, e eu volto a referir a fala, eu acho que a partir do momento que você tem uma família, e eu sou um homem muito privilegiado por ter a família que eu tenho. Né? Graças a Eu Deus. tenho duas filhas, né? A Ana Júlia com 4 anos e a Isabela com 10. Ambas Uhum. amam a Deus, amam a palavra, amam cantar, gostam da igreja, né? A Ana Júlia, que está aqui do meu lado, ela todo dia pergunta se tem live, todo dia ela pergunta se tem culto. Então, isso, É é, muito bom. graças a Deus, está inserido. Minha esposa também, envolvida também, sempre me Muito apoiando. bom. Então, eu acho que realmente o meu desejo é ganhar nações, ganhar vidas, ganhar pessoas para o reino de Deus. Olha aí, Amém. uma Márcia Morengue é membro da Pode minha falar. igreja, da minha Benção. congregação. Deus abençoe no nome de Jesus, né? Isso, tá todo mundo aí, ó. Todo mundo ajudando o senhor aí, ó. Que benção, hein? A igreja toda Amém. aí, ó. A igreja toda assistindo a live Eita, aí. glória, é uma benção, viu? Mas esse seria realmente o meu maior sonho. Eu acho que chegar à conclusão da minha vida e olhar para trás e poder falar, eu pude ser para alguém benção. Verdade. Eu Qual pude foi o maior passar na vida de alguém. Amém. Sem dúvida, pastor. Amém. Qual foi o maior livramento que o senhor recebeu, pastor? O maior livramento, eu vou me referir a 3. Vontade. O primeiro livramento foi em trabalho, eu estava em Presidente Prudente e naquele dia de manhã na empresa nós orávamos, porque é uma empresa evangélica na época, orávamos pela manhã para viajar e Deus deu ao meu irmão um sonho que ele contou e oramos repreendendo toda intenção que pudesse haver naquele sonho de livramento. E quando eu cheguei à noitinha, já umas 7 horas da noite, por equívoco da minha pessoa, era bem recente, eu tinha 2 meses para 3 de direção, e eu acabei entrando numa contramão, causando um grave acidente. Eu confundi a rua, que era a mão, e entrei numa contramão, numa curva, e eu causei um grande acidente ali. Graças a Deus, ninguém se machucou, Graças a Deus. mas o que me chama muita atenção, Pastor Gil, é que o meu carro parou na esquina, tinha um estabelecimento, ele parou de frente. Se ele tem um pouquinho mais de força, ele entrava dentro desse estabelecimento. E ele bateu ali na sarjeta e parou. E, para surpresa, sabe o que era aquele estabelecimento? Uma funerária. Olha só. Deus deu um grande livramento de morte ali. Deus me Sem dúvida, guardou. pastor. Sem Eu me, dúvida. eu me lembro que o dono da caminhonete, um homem muito rico na cidade, me disse assim: eu não te matei porque eu não quis. E eu disse: você não me matou porque Deus não quis. É isso aí. Que benção, viu? Né? Deus Que é ele misericordioso. conseguiu desviar do meu carro, né? E bater na lateral do carro só, né? E eu me lembro desse fato, então isso me marca muito, né? E eu sofri um acidente, eu sofri um assalto, né? Também em Uhum. trabalho. E eu fiquei muito atemorizado e tal com aquele momento. E eu vejo como um grande livramento, né? Amém. E recentemente eu passei por um grande livramento. Um grande livramento. Eu precisava de fechar um negócio e combinamos de fechar um negócio com alguém. E quando eu cheguei Uhum. naquele lugar, pouca gente sabe disso. Quando eu cheguei naquele lugar, numa cidade que eu nunca tinha ido, para fazer um negócio que seria bênção para a minha vida. Lá estava armado e arquitetado um imenso golpe, onde a minha vida, a vida de quem estava comigo, estava
literalmente em risco. E quando eu cheguei ao local que me combinou, eu pude compreender que passava-se por um golpe. Se eu tivesse literalmente dado mais um passo, eu teria sido alvo de roubo e possivelmente até de uma situação muito gravíssima, né? Então, eu louvo a Deus por esses 3 grandes livramentos que Deus me deu. Eu senti mesmo Deus ali dizendo que Ele estava me livrando. Eu me lembro que depois vindo embora, eu tomei um caminho diferente, parei num posto de gasolina e uma pessoa, quando eu pedi informação, falou assim, não, fique em paz. Você pode ter errado o caminho porque Deus tem livramento para você. Amém. Que bênção. Então eu fico feliz porque Deus tem nos guardado diante de tamanhas dificuldades e situações que o diabo arma contra a nossa vida e nos Verdade. guarda dela, né? É verdade. Como está sendo, pastor, o seu trabalho à frente da igreja? Rapaz, bom é os outros avaliar, né? Bom é as pessoas que convivem, que trabalham, avaliar, mas no meu ponto de vista, eu tenho me doado a todo empenho e força e desejo para que tudo aquilo que eu faça seja bênção e proveitoso e edificante para a vida daquelas pessoas que estão à minha responsabilidade, aos meus cuidados. Então, eu diria que, se eu fosse dar uma nota aí de trabalho, eu diria que está caminhando para bom, para excelente, coisa dessa natureza, né? Eu diria que Bem. está caminhando, eu diria, na verdade, que está caminhando para o extraordinário. Ô, Glória, que bom. Benção demais. Bondoso Oremos. Deus e Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, eu quero lhe agradecer por este tão imenso privilégio de poder falar a tua palavra, de sentir a tua presença. Amém, Senhor. Eu quero te louvar pela vida, Senhor, do teu servo, pastor Gil, sua família. Abençoa, Deus. Eu quero, Senhor, abençoar o teu servo em nome de Jesus, com as Abençoa, bênçãos Deus. extraordinárias que vêm de ti para o seu lar, para a sua casa. Amém, Senhor. Traga provisão, cuidados, continue usando o teu Abençoa, servo. Deus. Continue, Senhor, Use, Senhor. despertando, Senhor, o seu coração a alcançar vidas. Deus Abençoa, abençoe este programa. Abençoa, Abençoa, Senhor, o Deus. teu povo que todos os dias que ele abre esta live estão aqui acompanhando. Que as bênçãos do Amém, Senhor Senhor. sejam sobre eles. Em Amém, específico, Senhor. neste momento, Senhor, todos os teus filhos que estão aqui ao vivo, Pai, que já entraram para esta live. Derrama suas bênçãos, derrama sua graça, faça, Derrama, Senhor, algo Senhor. tremendo, algo poderoso e abundante na vida dos teus filhos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Tem uma live, né, que Deus nos deu na pandemia, né? Um sentimento muito forte, muito poderoso que Deus falou no nosso coração, quando ele nos disse que para a gente orar pela madrugada, orar por vidas, por pessoas. Isso. Naquele momento havia um desespero, um pânico muito grande, né? Todo mundo que recebia a notícia, tô com Covid, o sentimento era, vou morrer, estou Verdade. sozinho, né? Mas aí Deus falou no nosso coração, ore por vidas. Existe muita pessoas que estão precisando na madrugada, e aí Deus nos deu um propósito, né? Uma live onde a gente envolveu a igreja nesse trabalho, né? Visitamos santas casas, fizemos orações na frente e muito bom. De repente fomos para a live e fomos surpreendidos por uma multidão de pessoas que todos os dias estavam participando, gente que queria, que estava recebendo grandes bênçãos, milagres, curas. Eu tenho vivido realmente uma experiência sobrenatural. Então a gente faz uma live que por mais de ano eu fiz todos os dias, de segunda a segunda, a live. E agora, esse ano, né, a gente tem feito 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, a partir das 10 da noite, temos uma live maravilhosa. E então eu deixo aqui, né, o convite, quem depois da live do irmão Gil, né, sempre que puder estar nos acompanhando, será sempre uma honra recebê-los também, né? Temos um canal no YouTube, né? Amém. Ali, o canal no YouTube também. Se inscreva no canal do nosso irmão Gil. Dê aquele apoio. No do pastor também aí. Amém, tá certo? E da filha também.
É verdade. A filha é Isabela com 2L Almeida, né? Isso, E o isso. nosso é PR Renato Almeida. A live do senhor está recebendo muito testemunho, hein? E veio a minha aposentadoria, rapaz. Olha só, rapaz. Jesus está Vendo fazendo a só? bênção. Aleluia, hein? Pastor, de colocar mais vezes aí, porque tá uma benção mesmo. Todas as lives são abençoadas, mas essa de hoje aí, rapaz, ó, Aleluia. Glória a coloca mais lá. Deus. Olha que Vamos bênção, combinar hein? mais vezes aí. Muito obrigado. Um abraço na sua esposa, meu e da minha esposa para o Senhor. Pastor, obrigado mais uma vez. Amém. Deus abençoe o Senhor. Um abraço na sua esposa, nas suas duas filhas, tá bom? Nos seus irmãos, em toda a família dos seus irmãos, toda a família seja abençoada aí. Deus abençoe grandiosamente, tá? Deus abençoe e Jesus abençoe a todos aí. Maravilha. Obrigado, Deus pastor. Deus abençoe, abençoe o forte senhor. abraço. Vamos Nunca se combinar. esqueça, você não está sozinho, estamos orando por você. Todo dia é dia de oração e milagre. Vai e seja extraordinário. Obrigado, pastor. Um grande Amém. abraço. Nosso coração para o senhor. Muito obrigado, viu? Pelo carinho, Amém. Gratidão. pela honra e pela humildade do senhor participar com a gente. É uma bênção maravilhosa. Obrigado. A paz. Amém. Além do rio azul.